Nós aqui novamente aqui, a paz do Senhor para todos os meus amados ouvintes e irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós estamos muito alegres com o Senhor e nós estamos fazendo essa live diretamente aqui do meio da rua mesmo e queremos fazer essa reflexão que vai estar inserida no livro de no livro de Atos. Deixa eu ir aqui primeiro, aqui na passagem aqui. Vocês tenham um pouco de paciência, que hoje nós estamos trabalhando. Estamos fazendo uns franguinhos ali e tal e coisa. 2 Coríntios 2 Coríntios 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 em diante, que vai falar assim, ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mão eterna, não feita por mãos, eternas no céu. E por isso também gememos de ser revestidos da habitação dos céus. E todavia, estando voltados e vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estávamos neste tabernáculos, gememos carregando, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que a mortalidade seja absorvida pela vida. Ora, para quem isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual deu também o seu penhor do seu Espírito, pelo que estamos sempre bom de ânimos e de ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andávamos por fé e não por vistas. Mas temos a confiança desejávamos antes de deixar esse corpo habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser desagradável na presença e na ausência, porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo ou por meio do mal. A palavra do Senhor nos dá uma retratativa com relação a todos os ensinamentos verídicos de Paulo quando escrevia a carta aos Coríntios, nos mostrando da verdade da promessa inserida por Deus com relação ao tabernáculo, e esse tabernáculo que nós queremos explanar é um tabernáculo não feito por casa terrestre, é um tabernáculo feito eternamente pelas mãos de Deus. Todavia, a palavra nos fala que nós estejamos revestidos dessa proteção tão grande, gloriosa, dessa proteção de Deus em nossa vida espiritualmente. Porque nós, quando estávamos anteriormente, que vivíamos desarraigados da verdade de Deus, nós vivíamos gemendo pelas dores que nós vivíamos com o corpo normalmente, mas em Cristo nós obtivemos uma grande vitória para fazermos
recebemos essa grande vitória para fazermos a sua vontade como homens espirituais em Cristo Jesus, porque também estamos nós nesse tabernáculo espiritual, revestido do Senhor, não revestido da mortalidade, mas revestido sim da imortalidade, pelo que Deus também preparou-nos um espírito, esse Deus nosso preparou-nos um espírito, nos deu um espírito que é o penhor da promessa do Senhor. Esse Espírito Santo é aquele Espírito Santo que vem agregadamente junto com todos os benefícios que Deus tem para nos conceder, para realizar a boa vontade de Deus nos dias atuais que nós estamos vivendo. Hoje, caoticamente, nós estamos vivendo em uma vida completamente distanciada da vontade de Deus pelos preceitos que nos fala a palavra do Senhor. Mas se nós retratarmos a verdade do Senhor em nossa vida e procurarmos andarmos pausadamente nos caminhos do Senhor, consecutivamente, é aquilo que Paulo vai nos dizer e que Paulo escreveu na sua carta segundo aos Coríntios, porque Paulo ali que estava expressando com relação à confiança que nós temos que ter no Senhor, porque outra hora vivíamos desarraigados, agora nós vivemos e andamos pela fé e não por vista, pela fé naquilo que nós temos a esperança. Nossa esperança está nas coisas espirituais que vêm de Deus, por intermédio das promessas abraâmicas que Deus nos concedeu por intermédio do seu Filho. Hoje já não estamos distanciados da verdade do Senhor, mas vivemos segundo a graça de Deus para fazermos tudo aquilo que Deus tem determinado em nossas vidas. Porque Deus, Ele tem o interesse de visitarmos a cada instante para poder abençoar-nos de forma gloriosa, não nos deixando alienados da verdade desta vida, mas vivendo presente desta vida e também sentindo as mesmas necessidades que os nossos queridos sentem também. Porque enquanto estamos no mundo, nós vivemos no mundo para não estar desligados, mas para estar coligados às pessoas que necessitam também da boa palavra em seus corações. E hoje, particularmente no domingo, que é um dia que nós separamos para poder fazer as coisas de Deus, porque nós sabemos que nós temos que cumprir todo um requisito e temos que cumprir tudo aquilo que está determinado por Deus, mas também temos que estar conscientemente em nossa mente, temos que estar conscientemente de que Deus não nos deixou alienados da sua verdade para que nós não cumpramos a sua verdade, mas que nós façamos a sua vontade, para que façamos a sua vontade, segundo a sua bondade, que foi tão grande para conosco. Sempre estarei repetindo aquele versículo maravilhoso do Senhor que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sempre estarei falando também que não é preciso mais nós oferecermos sacrifícios de libação para perdão dos nossos pecados, porque agora nós não vivemos mais debaixo do jugo da lei, mas vivemos debaixo do jugo da graça de Jesus Cristo. E vivendo debaixo do jugo da graça, consecutivamente é entendido por nós de que Deus tem o interesse em abençoar-nos a cada momento e a cada instante, não nos deixando distanciado da sua presença e da sua vontade que é perfeita em nossas vidas. Por isso, nós hoje nos detemos nesta palavra, porque estamos cientes e confiados no Senhor, que deixou que se habitasse em nosso corpo o Espírito do penhor da promessa, que é o Espírito Santo, e esse que nos dá o conhecimento de todas as revelações. Deus agora não está ausente da nossa vontade, mas Deus está presente em nossas vontades, como Senhor das nossas decisões, como Cristo centronizado em nossas vidas, porque
no dia que nós nos apresentarmos no tribunal do Senhor consecutivamente, Cristo estará ali para poder nos conceder-nos todo o compromisso que foi feito diante dele quando ele morreu na cruz do Calvário e se deu por nós. O sacrifício de Jesus Cristo foi pago por um alto preço, por preço de sangue. E por isso nós não devemos de maneira alguma nos ausentarmos da vontade e da verdade do Senhor para vivermos alienados a uma vida que não nos traz uma condição relativamente boa, mas uma condição estável, uma condição de que as coisas não fluem. Hoje nós vivemos completamente em uma dimensão completamente transcendental, numa condição e num hemisfério diferenciado. Então, por isso que Deus nos concede que dentro desses anais que nós estamos aqui, humanamente falando, nós temos a condição de revivermos a verdade do Evangelho desde o Gênesis do Senhor até o Apocalipse, vivendo a verdade do Evangelho sem estarmos distanciados, porque a verdade de Deus é de que nenhuma alma se perca, mas que todas se acheguem ao arrependimento pelo poder do Evangelho de Cristo. E nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder para a salvação de todos aqueles que nele crê. A Bíblia diz que primeiro dos judeus e depois do grego. Quando ele traz essa retratação, ele fala que é todos, indistintamente de raça, de religião, de cor, de pele, de credo. Jesus veio para salvar todos aqueles que estão perdidos. É como aquelas 100 ovelhas. As ovelhas se perderam ali e o Senhor das ovelhas, o pastor das ovelhas, ficou preocupado com relação às ovelhas e foi lá procurar aquela ovelhinha que estava perdida ali, e vendo ela machucadinha ali, tudo, abraçou, trouxe novamente para o seu redil, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, hoje, praticamente, quando nós fazemos isso, retratamos da palavra de Deus com muita expressão e com muita veemência, nós entendemos que Jesus, que as pessoas estão necessitadas, porque o tempo já é passado, os dias já é corridos, mas Deus está presente na nossa vida, e a relação dessa palavra, ela é uma palavra viva e verdadeira. A palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. Então nós acreditamos que em tudo que Deus fez, que em tudo que Deus realizou, dentro dos seus projetos, dentro das suas realizações, Deus fez perfeitamente. Deus criou o homem para louvor da sua glória, mesmo o homem não entendendo a vontade de Deus e esse se desvirtuando da verdade do Evangelho, colocou-se na posição completamente de uma pessoa que não conhece, que não quer aceitar o entendimento daquilo que Deus quer nos revelar dentro da sua verdade. Por isso que hoje nós vivemos completamente, sofremos, porque uma das maiores doenças atualmente que nós estamos vendo, diante do século presente que nós vivemos, é a doença do pecado. E essa doença do pecado, ela só pode ser sanada por intermédio do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Eu estou aqui falando e anunciando a palavra de Deus e aí passando o carro para um lado, para o outro. Meu filho está ali já nos preparatórios dos franguinhos ali, porque nós sabemos que o homem tem que trabalhar para obter também o seu sustento. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a nossa vida vai ser desse jeito. Enquanto nós estivermos na terra aqui, a única coisa que nós temos que procurarmos fazer é andar dentro da vontade de Deus para cumprir tudo aquilo que Deus tem determinado para as nossas vidas, não vivendo alienados à realidade da verdade de Deus, mas vivermos completamente interligados à vontade de Deus, abnegarmos completamente tudo aquilo que venha trazer maledicência, abnegarmos tudo aquilo que vem trazer tristeza ao nosso coração.
porque a palavra de Deus é verdade. E é a palavra de Deus que nos justifica, é a palavra de Deus que restaura, é a palavra de Deus que regenera o nosso coração e a nossa vida, nos trazendo a consciência de uma vida espiritual completamente estável na presença de Deus. E hoje, quando nós retratamos essa verdade e visualizamos a realidade do poder do Evangelho de Cristo, nós completamente nos voltamos à verdade dele para fazermos aquilo que ele quer, não o que nós queremos. Porque era muito fácil, se fôssemos fazer o que nós quiséssemos, era muito fácil, mas nós estamos hoje debaixo de uma graça, da graça do Senhor. E se estamos debaixo de uma graça e recebemos um presente tão grande de Deus, que é a salvação eternal, nós temos que ser obedientes a Deus, obedientes às suas palavras, obedientes aos seus mandamentos, seguir os segmentarismos, os segmentos das suas diretrizes, obedecendo desde o Gênesis até o Apocalipse, porque os dias estão chegando e os dias são maus. Temos visto aí tantas coisas acontecendo e nós sabemos que nós não devemos politizar aquilo que Deus tem feito em nossa vida, porque as coisas espirituais não se misturam com as coisas terrenais. Então, o que Deus quer que nós realizemos hoje é a sua vontade, e a sua vontade tem que ser feita dessa maneira, sem você olhar quem, sem você olhar a pessoa e as condições. Nós temos que levar essa boa palavra a todos aqueles que estão precisando, aos pecadores, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermados na fé, porque Deus, o Senhor veio para esse. O Senhor não veio para os sãos estão já na sua plenitude, os sãos já estão ali guardados. Então Deus veio para os doentes na fé, para aqueles que estão precisando de uma palavra, veio para aqueles que estão distanciados, que estão sofrendo, que estão carentes. É tantas coisas que têm acontecido durante esse século presente que nós estamos vivendo, que eu só posso dizer para vocês o seguinte: a única coisa que nós precisamos é nos render aos pés do Senhor e confessar os nossos pecados para vivermos uma vida íntegra diante da presença do Senhor. Porque enquanto vivermos distanciado de Deus, o diabo vai querer tomar as nossas vidas para que as atrocidades venham acontecer. Por isso que na palavra de Deus nos fala claramente que nós temos que estar atentos a todos os momentos, a todas as horas, a todo instante, e vigilantes diante do Senhor, para não sermos ouvintes somente, e não cumpridores da verdade da palavra de Deus. Mas o que nós ouvimos, nós temos que viver a cada instante. E essa é a realidade que Deus traz ao nosso coração, de que ouvindo, ela desça para o nosso coração e nós levemos essa verdade aos corações dos necessitados. Nós que estamos aqui nesse país abençoado por Deus, temos visto aí muitas coisas que têm acontecido, e dia após dia, todos os momentos nós temos visto a necessidade da ausência de Deus sobre a vida do ser humano. Então o ser humano precisa de retornar aos primórdios e aceitar a verdade da realidade, que a pessoa sem Deus nesse mundo é nada. É um nada sem Deus nesse mundo, e que todas as atrocidades acontecem nesta vida por falta da pessoa ter Deus no coração. É a mente vazia. Minha avó sempre falava que mente vazia é a oficina de Satanás, mente vazia é a oficina do inimigo, do adversário. E nós vivemos em uma luta constante, que é a luta entre a carne e o espírito. E a palavra de Deus vem nos falar ainda, nós passeando na Bíblia, nós vamos ver que a palavra de Deus vai nos falar lá no livro de Gálatas, com relação a Gálatas 5, capítulo 16, vai nos dizer ainda assim, ó: porém vos digo, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito
contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, pereza, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e essas coisas semelhantes, acerca das quais eu vos tenho declarado e que eu já vos disse, que os que tais cometem não hão de entrar no reino de Deus. Mas os frutos do Espírito Santo é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram na carne com as suas paixões e as suas concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito, e não sejamos cobiçosos, nos vangloriando e irritando uns aos outros. A palavra complementa no início que nós falamos, na relação de Deus para com as nossas vidas, e essa preocupação de Deus de Deus ver que nós temos que viver segundo a sua vontade. Os que são do Espírito andem em Espírito, os que estão destinados às coisas da carne consecutivamente estarão destinados às coisas da carne, irão cumprir somente o que as coisas da carne oferecem. Então, o que a carne oferece? A carne só oferece coisas infrutíferas, coisas que não vai nos levar para frente, porque o que adianta nós angariarmos todas as glórias desse mundo, tendo dinheiro, fama, iates, e tendo uma tonelada de coisas, ter um bocado de coisa e não ter paz no coração? Você dorme e não tem aquela paz, não consegue dormir à noite. O que adianta? Você não vai levar as fortunas que você adquiriu durante esses tempos todinho consigo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser sábios em nosso entendimento. Não estou dizendo para vocês que a pessoa não possa ter essa visão de adquirir os seus projetos, de adquirir as suas conquistas. Não, isso é mérito de Deus. E se você obtém essas coisas por intermédio da sua luta e por intermédio do seu trabalho, e hoje você tem as suas posses porque Deus lhe concedeu, Deus lhe deu a condição de administrá-las e de ser mordomo daquilo que você recebeu, administre da melhor forma, mas não seja egoísta, não seja desligado das coisas de Deus e nem se afaste da vontade do Senhor. Porque quando o Senhor estava fazendo a sua vontade e pregando da sua palavra, na verdade, Deus pegou e falou bem assim, apareceu um rico. E esse rico, Jesus estava pregando, estava anunciando, e esse rico, ele chegou e pegou e falou bem assim, Senhor, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? Ele pegou e falou, vende todos os teus bens, dá aos pobres, e vem e segue-me. Aquele homem naquela mesma hora se entristeceu. Por que se entristeceu? Porque ele tinha muita riqueza. Então o coração dele estava pegado não às coisas espirituais, mas estava apegado às coisas materiais. E as coisas materiais, nós temos que entender que as coisas materiais não nos levam a nada. As coisas materiais, elas se passam. Elas vão como vapor, como vento, é passageiro. Então, o nosso período de ciclo de vida é de 70 anos, depois disso é câncer e enfado. Então, enquanto nós já estivermos aqui, nós temos que procurarmos vivermos uma vida coligadas à vontade de Deus, e cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem em nossa vida, para não perdermos a oportunidade de que Deus nos deu de receber essa tão grande, tão maravilhosa salvação por intermédio de Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Hoje nós vemos essa necessidade no meio de todos aqueles que vivem nesse hemisfério terrestre.
Nós vemos a necessidade das pessoas pelo fato de que o amor tem se esfriado e por se multiplicar a maldade no coração, as pessoas têm perdido o sentido da vida. E hoje nós temos visto tanta mortandade, tanta crueldade, tantas coisas ruins acontecendo em nosso meio. Deus está entristecido com isso, por isso que nós temos que nos voltarmos inteiramente para a vontade de Deus enquanto é tempo, porque chegará um momento em que nós iremos querer e não iremos ter mais essa possibilidade de adquirirmos o que Deus tem para as nossas vidas, porque o Senhor morreu para nos conceder essa bênção, porque éramos outrora presos na lei, hoje nós somos desarraigados da lei, vivemos na graça de Cristo para andarmos segundo os preceitos do Senhor Jesus. Então é essa verdade que o Senhor traz e retrata ao nosso coração, para que nós não sejamos inconstantes, mas para que sejamos servos obedientes ao Senhor e à palavra do Senhor, para fazermos a vontade de Deus a tempo e a fora de tempo, não esquecendo-nos de que não é difícil obedecermos ao Senhor. Não é difícil parar de fazermos aquilo que prejudique o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Não é difícil. Deus nos deu o livre-arbítrio de escolha. Eu já vos li na palavra, entre a escolha do bem e do mal. E esse livre-arbítrio, ele nos leva a um condicionamento de que as coisas mal, elas não vão nos levar a nada. E temos que entender que a vida gira. E se nós procurarmos fazer o mal consecutivamente, lá na frente nós seremos retribuídos por esse mal também. Porque é a lei da semeadura. Aquilo que fazemos, colhemos lá na frente. Se você plantar coisa boa, consecutivamente você irá colher coisa boa. E o que o Senhor quer é que nós colhemos, que a nossa colheita seja uma colheita de coisas boas, de coisas espirituais, de coisas excelentes. E nesse domingo, Deus traz essa palavra ao nosso coração, para que nós não estejamos distanciados da verdade de Deus, mas que nós estejamos encorajados para podermos anunciar da palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. Porque a Bíblia nos diz que há o interesse de que todas as vidas sejam transformadas e salvas. A Bíblia nos fala que o Senhor tem interesse de transformar todas as vidas, de mudar todas as vidas, de trazer ao entendimento de todas as vidas, de que Jesus veio não só para um, mas Jesus veio para todos. E não me importa o tipo de pecado, os tipos de pecado que nós tenhamos cometido, porque no meio destes, Jesus Cristo salvou meretrizes que se tornaram missionárias de Deus, pregadores do Evangelho, homens que viviam no escrúpulo da maldade e que no último dia em que Jesus foi crucificado estava com ele ali, e Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E um dos ladrões pegou e falou bem assim: se tu és Deus, se tu és Deus e salva todo mundo, desce dessa cruz, salva ti e salva nós também. E o outro lá do outro lado pegou e falou bem assim: ó, nós somos ladrão, nós roubamos, nós fazemos, nós não merecemos nada disso. E ele, olhando para Jesus, ele disse bem assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E esse ladrão da cruz, ele não foi batizado nas águas, ele não foi batizado no Espírito Santo. Esse ladrão da cruz, ele entrou imediatamente juntamente com o Senhor, porque o Senhor pegou e falou bem assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso que vos retrato essa verdade da palavra do Senhor com toda essa coerência, com toda essa precisão,
porque Deus está interessado em sua vida e na sinceridade do seu coração e nos seus atos sinceros diante dele, de obedecer a palavra dele, de obedecer ele, de andar nos caminhos dele, de fazer a vontade dele e de procurar manter a sua condição espiritual voltada ao Senhor, que não mudou, que ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Senhor do ontem e do hoje e da eternidade. E que essa palavra ela possa fluir efeito em nossos corações e que possamos abraçá-la com toda a integridade da nossa vida. Eu estou aqui, tenho as minhas obrigações como todos vocês têm também, mas eu tenho espaço para batalhar por vocês, para dizer para vocês que ainda é tempo, que ainda há momento, que ainda há esperança, que a esperança está em Jesus Cristo. E aí estou aqui dentro do carro, e eu poderia estar me preocupando com outras coisas, mas não, a minha preocupação é com as vidas que estão carentes, precisando, que estão distanciadas, que estão doentes, que estão deprimidas. E quantas famílias se encontram nesse caos, quantas mães estão chorando por os seus filhos, quantos pais estão chorando por as suas filhas, quantas pessoas estão chorando neste momento porque o marido não chegou em casa e está nessa vida boêmia, nessa vida distante. Quantas vidas, quantas pessoas neste momento, quantas pessoas durante esse período aí de festas, quantas pessoas aí não morreram. São muitas pessoas que morreram sem ter ouvido da boa palavra do Senhor, e hoje você tem essa condição de ouvir da palavra de Deus. Então volte o seu coração para Jesus Cristo, confesse Ele com os seus lábios, creia em seu coração que Ele é Senhor e Salvador e que morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Eu estarei fazendo uma oração agora e estaremos encerrando essa live, né, nesse dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu nome por todas as benfeituras que o Senhor tem feito diante das nossas vidas, e pedimos nesse momento, Senhor, que Tu entres com providência, Senhor, para curar todas as vidas, aquelas que estão necessitadas, cansadas e oprimidas, Senhor, que Tu venhas realizar a obra sobre o coração de cada um. Senhor, neste momento eu vou novamente, Senhor, confessar junto com eles, Senhor, eu estou aqui assentado dentro desse carro aqui, no meio da cidade, no meio do fluxo da cidade toda, junto com o povão aqui, Senhor, e aqui neste momento estou intercedendo por todos eles também, e todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, esta mensagem neste momento, Senhor, aqui, e Senhor, e que Tu entres nos corações, e eu faço essa oração agora. Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, Senhor, escreve no Teu livro sagrado, escreve o meu nome, Senhor, porque com meus lábios eu confesso e com meu coração eu creio. Senhor, a Tua palavra diz que tudo que nós fazemos é pelo intermédio da fé, o que não procede da fé é pecado, e nós somos descendentes de Abraão e vivemos pela fé em Abraão. Por isso cura também, Senhor, aqueles que se encontram enfermos nesse momento. Eu coloco a mão sobre o meu coração e determino, porque o Senhor outorgou a palavra, outorgou o meu coração para expressar essa palavra de cura sobre as vidas, de cura sobre as pessoas. Então, na autoridade do nome de Jesus Cristo, aonde você estiver colocando a sua mão nesta hora, receba a cura para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, e testifique de Jesus Cristo. E à noite, quando for para o culto, relembre de toda essa palavra que fora falada para ti
nesta manhã de domingo, porque Deus está interessado em você, Deus está interessado em sua vida, e nós glorificamos o nome do Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá neste momento de falarmos da palavra do Senhor e do Evangelho de Jesus Cristo. Agora que o Senhor possa nos dar um domingo de paz na sua presença, e que em tudo que nós fizermos, o nome do Senhor seja glorificado. Agora que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós que acreditamos e vivemos a verdade do Senhor, e que temos fé no Senhor, e que temos esperança no Senhor, de que dias melhores virão. Senhor, toma aí nas tuas mãos e abençoa cada vida neste momento. Eu oro e determino a bênção, a cura e a restituição e a restauração de todas as coisas, aqueles que estão com os seus pedidos, Senhor, e estão esperando, Senhor, que nessa segunda-feira, Senhor, possa ter boas novidades, boas notícias, porque eu profetizo pelo poder do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Essa é a autoridade que o Senhor nos concede pela sua palavra, não do homem, mas sim do Senhor realizando a própria obra sobre o coração do homem. E nós determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e amarramos também todo tipo de potestade, de mortalidade, não somente na minha cidade, mas também em todos os lugares, de maldições, de doenças hereditárias, que tem trazido às pessoas a depressão, a opressão e a possessão maligna, pelo poder do nome de Jesus Cristo, na autoridade do poder do nome de Jesus Cristo. E declaramos a vitória em nome de Jesus Cristo. Toma nesta hora as vidas, Senhor, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Logo estaremos louvando a Deus.